Esse quadro é baseado na crença popular. Afinal, se está na internet, é verdade. Trago verdades com PVC, Paulo Vinícius Coelho. Tudo bem, PVC? Você tem a memória mais brilhante do jornalismo esportivo. Dizem. É verdade. Quem foi campeão carioca de 1907? Eu trabalho muito, trabalho bastante, arquivo muita coisa. Quando você está arquivando coisa, você vai memorizando. O que me ajuda muito é que eu gosto muito do que eu faço. Então, quando eu não estou trabalhando, estou lendo, estou procurando, estou pensando. E por isso que às vezes eu consigo trazer verdades. PVC é o pai dessa geração de comentaristas estudiosos /nerds. Gustavo Hoffmann, Bruno Formiga, Rafael Rezende, Rafa Oliveira e outros. Mentira. Já teve gente que trabalhou nessa base de dados antes de mim. Para fazer jornalismo, eu só acredito em arquivo. Porque a tua memória te trai. E a gente trabalha com informação, não com lenda. A prancheta do PVC já irritou muito técnico de futebol por aí. Irritou, é verdade. Mas o plano não é irritar. O plano é contar histórias que você não tenha percebido. Irritou, por exemplo, eu sei a data, dia 30 de setembro de 2007, eu escrevi que o Vanderlei Luxemburgo era o ex-melhor técnico do Brasil. E ele convocou uma reunião, uma coletiva para dizer que tinha sido chamado de ex-técnico. Não foi chamado de ex-técnico, ele foi chamado de ex-melhor técnico do Brasil. Porque na minha visão, naquele momento, ele estava começando a descer. Tinha uma grande bobagem. O Joel também já teve uma. O Joel, quando ele voltou para o Flamengo em 2007, eu escrevi uma coluna cujo título era Joel Santana, não. E o Joel me ligou, magoado. Ele não estava irritado, ele estava magoado. E eu falei com ele, Joel, eu acho que não é a hora, que não é você que passou. Agora, se você fizer um trabalho espetacular, eu vou fazer uma coluna contando exatamente essa conversa. E aí ele pegou o Flamengo na zona de rebaixamento e levou até a Libertadores. E eu escrevi a segunda coluna dizendo que eu tinha errado. Ninguém ganha o que nós ganhamos tomando cafezinho na beira do campo. Graças a Deus. Seguindo a cartilha do PVC, guardanapo, cevada e resenha fazem bem pra memória. Guardanapo, cevada e resenha. Cevada não faz bem pra memória, não. Mas guardanapo faz. Sabe que a prancheta do PVC foi um termo que quem inventou, um nome que quem inventou, foi um jornalista chamado Marcelo D'Amato. E foi muito por causa dos guardanapos, de estar em conversa de botequim e falar assim, não, mas jogava assim e agora tá jogando assado. Que é aquela coisa que ninguém entende quando o técnico muda, que muda mais do que o nome. Muda o sistema de marcação, muda o ensaio do ataque, muda muita coisa. Você é craque do copo também. Eu gosto de uma cerveja e água. Milton Neves acha que sabe mais escalações que você. Gilmar Lima, Mauridó, Musito Calvé, Dorval, Mengalvo, Coutinho, Pelé e Pepe. Mas eu gosto de saber a escalação por dois motivos. Ajuda a manter vivo o moleque apaixonado que resolveu virar jornalista e que tinha boa memória. Eu nunca olhei num livro para saber que o Guarani de 78 jogava com Neneca, Mauro Gomes, Edson e Miranda, Zé Carlos, Zenon e Renato, Capitão, Careca e Bozó. Porque grudou na memória, porque o moleque de 9 anos tem memória porque pensa naquilo. O cara de 50 tem que pensar o que ele vai pagar, que horas ele vai pagar a conta da escola da filha dele. Então você mistura coisas. E aí é mentira você dizer que antigamente a gente sabia o time de goleiro a ponta esquerda, porque o time jogava junto 10 anos. É mentira, você que tinha 12. É essa que é a grande... das coisas que mudam no futebol, uma é você. É a sua relação com o futebol. Vamos lá, Fox Sports é o canal que mais tem treta. Você, Edmundizinho, que o digam. Eu não acho que é assim, não. Botafogo pra mim? O programa de debate, às vezes, vai acalorar. O problema é ter maturidade para sair dessa história. É igual a história de... perder não é normal. Não, o time vai perder e tem que ter maturidade para sair da derrota. Eu tenho o maior orgulho de ter tido as discussões mais ácidas do linha de passe, era o Trajano e eu. Esse time que você falou do Santos aí é melhor que o do Corinthians? É. O Trajano era meu diretor. E a gente debatia acaloradamente porque eu pensava diferente dele. E ele pensava diferente de mim. E para um programa de debate isso é bom. Não é, desde que não seja fake, desde que não seja personagem, é bom. O debate serve para quê? Para enriquecer os dois. O problema é que o Brasil está emburrecendo. As pessoas não conseguem entender que uma outra pessoa
pode pensar diferente de você. Se a revista Placar das décadas de 70 e 80 é uma bíblia pra você, Zico é o Messias, então? Zico é o Messias, porque foi capa da maior parte daquelas revistas. O Zico e o Sócrates. Porque o Corinthians da Democracia também era capa toda semana. Mas o Zico ganhou mais bola de prata que todo mundo. O Zico ganhou mais bola de prata. Aí, patrão, aproveitando esse momento, para acionar você com o recado da nossa patrocinadora Master. Assim, diga aí. Olá, galera do canal Zico 10. Se liga nessa dica aí. O Grupo Memorial é a única empresa do Rio que tem 2 planos de saúde. O Assim Saúde e o Memorial Saúde. Quer conferir? É só ligar. 2102-5555. Você desmaiou porque o Vilani te chamou de dirigente corintiano. Não, eu não desmaiei, isso é mentira. Mas eu tive uma queda de pressão, eu tava com um probleminha de saúde que eu menosprezei e perdi meu centro e caí pro lado. Mas eu não perdi os sentidos naquele momento. As imagens são claras, ele te chama de dirigente corintiano. Você começa a bambear e tem mais que não aguenta mais. Mas ok. Há rivalidade de comentaristas boleiros e comentaristas jornalistas. Eu acho que há o espaço para os dois, mas às vezes tem um desentendimento de qual é o papel dos dois. Jornalistas têm razão. Eu estou aqui de intrusão. Eu vou dizer o que falta, na minha opinião. Todo mundo que trabalha com comunicação precisava ter um preparo técnico e edição. Edição em qualquer sentido, sabe? Desde alguém dizer para mim, você para de falar a palavra percepção, você está falando demais, até você explicar para quem eventualmente não entenda, e não é só jogador, porque tem muito jornalista que não entende, qual é o limite da relação. Sempre é assim. Eu tenho que ter o discernimento do fato para dar a informação relevante e para dar a opinião justa. Falando em treta, Felipe Melo provou no teu Verdão que é jogador, sim. Felipe Melo! Ele é jogador, sim. É verdade. E isso estava claro, inclusive, na minha cobertura da Copa do Mundo em 2010. No dia seguinte da confusão que houve, no mal entendido que houve entre Felipe Melo e eu... Você é jornalista? Você é jogador? A gente conversou, estava tudo certo, zerado. Eu fiz a cobertura como deve ser. Ou seja, eu não sou nem amigo nem inimigo. Eu tenho que analisar o trabalho dele. E ele jogou bem até o vacilo contra a Holanda. Um gesto impensável, intempestivo. E a expulsão. Aproveitando esse momento de grande audiência para pedir pra galera se inscrever no canal Zico 10, socar o like, por favor, aciona o sininho para você receber as notificações de todos os vídeos que entram no ar. Inscreva-se! Isso aí, é verdade! Mais uma, a gente chegar nos 2 milhões. O Mauro César é mais rubro-negro que você é palmeirense. O Flamengo é muito maior do que o PSG ou o Manchester City são. Ah, isso é. Eu sempre disse que eu nunca digo o meu time, a não ser quando é relevante. Ou seja, toda vez que alguém me pergunta, nesse caso, eu exerço a primeira missão da minha profissão. Eu dou a informação certa, mas eu gosto mais de futebol. Eu gosto mais de futebol do que no meu clube. Todo mundo que me conhece sabe que eu tenho o maior cuidado do mundo e às vezes sou acusado de você não defende o seu clube. Não sou advogado, sou jornalista. Messi é o maior jogador que você já viu pessoalmente. O Messi é o maior jogador que eu vi jogar num estádio. Recebeu de volta, olha aí o lance que o Caio estava falando. Agora driblou, bateu pro gol! E eu vi o Maradona no estádio. Eu não vi o Maradona no auge no estádio. Eu vi o Zico, mas o Zico, a memória afetiva, trai. E eu não vi o Zico no ápice no Maracanã. Eu vi o Zico jogar no Morumbi. Zico que bate no canto de Marola. Festa do Galinho no Morumbi. O Zico é muito mais do que eu vi pela televisão. O Zico é monstruoso. Pois é, você antecipou a próxima. O Zico é um monstro. O Zico é um monstro, é verdade. É redundante falar sobre o Zico. Flamengo é o campeão brasileiro de 87. Flamengo é campeão brasileiro de 87. Você é o rei das piadas e trocadilhos infames na redação. Recebemos essa informação. Não, eu faço alguns. Mas eu não sou o rei. O rei, o mestre é Celso Zelt. Que um dia estava vendendo... Um dia Celso Zelt estava vendendo o seu Chevette hatch e começa a dialogar com o possível comprador. Qual é o carro? É um Chevette hatch, isso é. Qual é o ano do carro? 80. Isso, 80, é. Qual é a cor do carro? Marrom. O carro é marrom, é. Qual é o estado do carro? São Paulo.
Cara, isso é muito ruim mesmo. Isso é muito ruim. É bem ruim. Ele não vendeu o carro, mas não perdeu a piada. Eu acho que essa aí a gente vai ter que rever a pauta, assim. Técnicos estrangeiros fazem bem ao futebol brasileiro. O intercâmbio faz bem. O que eu acho uma loucura é a gente ter polarizado até isso no futebol brasileiro. Sabe assim, o último técnico campeão francês é alemão. O campeonato inglês não tem um técnico inglês campeão desde 92. Nesta década foram campeões espanhóis o Zidane, que é francês, e o Ancelotti, que é italiano. Só no Brasil a gente acha que tem que ser... Portugal é que virou outra coisa, né? Portugal nos anos 80, de 10 campeonatos, só 2 técnicos portugueses foram campeões. Teve técnico, nos anos 80 teve técnico húngaro campeão português, teve técnico croata campeão português, teve técnico inglês campeão português, teve técnico sueco campeão português. E só Toni e Arthur Jorge foram campeões portugueses naquela década. Agora, o mundo ficou um globo. Ficou global. O futebol brasileiro nasceu, cresceu taticamente com o húngaro Dori Kirchner no Flamengo, com o húngaro Bela Gutmann no São Paulo, com o paraguaio Freitas Solis no Flamengo. Entre vários, Filipe Nunes argentino no Palmeiras. Inúmeras experiências de gente que estava aclimatada, como José Poy no São Paulo, vice-campeão em 71, ou gente que não estava aclimatada, que chegou para descobrir o que era, como Freitas Solis. E o Brasil cresceu com o Bela Gutmann. O Brasil cresceu com isso. O Bela Gutmann era técnico e o Vicente Feola era parte da comissão técnica no São Paulo campeão paulista de 57 e o Feola foi o técnico campeão de 58. E se o Feola não tivesse convivido com o Bela Gutmann? Mas o futebol brasileiro ainda é o país que mais frita treinadores no mundo. Teve 17 mudanças de técnico no Campeonato Brasileiro. Só 7 times dos 20 que começaram o Campeonato Brasileiro não trocaram de técnico. Na Inglaterra, a explosão de mudanças de técnico indica que só 7 dos 20 clubes mudaram de técnico na temporada passada. É o inverso. E a gente está procurando a solução da qualidade do Campeonato Brasileiro só na importação de treinadores. Não, pera um pouquinho, mas se você importar Paulo Bento, Ricardo Gareca e der 18 e 13 jogos para eles, o time não vai andar do mesmo jeito. Amor à primeira vista existe também. Jorge Jesus. Jorge Jesus ovacionado, ouça isso! Falando em romance, antes de assumir um relacionamento, é preciso saber bem o time que a sua parceira ou parceiro torce. Sabe qual foi a segunda pergunta que eu fiz à minha mulher quando eu conheci? Conta pra gente. A segunda pergunta. Qual foi a segunda? Qual você acha que foi a segunda pergunta? O time que ela torce? Qual é seu nome? Você é o maior ídolo jornalístico do Vegeta, nosso youtuber. Esse foi o Vegeta que veio falar. É sim. Estou emocionado. Que momento. Caraca, posso dar um abraço nele? Posso dar um abraço? Ah, cara, ele é muito bom, cara. Tá doido. Valeu. Engravida, como diria o Ale. Engravida?